Olá pessoal, boa tarde. Instruções para o trabalho do sexto ano. O trabalho do sexto ano consiste na produção de 2 textos. O primeiro texto, ele é uma espécie de texto narrativo, mas também tem características descritivas. Então você pode dizer que é um texto narrativo descritivo, ok? Primeira tarefa, levando em consideração as características da entrevista. Lembra que a entrevista? Alguém faz pergunta, alguém responde. Pensa numa pessoa que está sendo entrevistada por um jornalista, um repórter, mesmo assim. Levando em consideração as características da entrevista, que são textos informativos ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica e oral, marcas do discurso direto e da subjetividade, mescla as linguagens formal e informal. Faça uma entrevista com alguém da sua família, pai, mãe, avô, avó, tio ou tia, sobre algum assunto curioso ou engraçado que tenha acontecido com eles. Então, no primeiro texto, o que você vai fazer? Você vai entrevistar alguém da sua família. Então, você não vai contar uma história. Você não vai escrever um texto narrativo apenas. Você vai fazer uma entrevista e essa pessoa vai te contar o que aconteceu com ela. Procura saber primeiramente se houve alguma história que aconteceu com eles, alguma coisa engraçada, alguma coisa interessante. E aí você formula as perguntas e faça a entrevista, ok? Bom, então, o que é que você tem que levar em consideração? Texto informativo ou opinativo. É alguma coisa que aconteceu com alguém que pode servir de exemplo para outro, para comprovar uma teoria, alguma coisa. Presença do entrevistador e do entrevistado. Então tem que aparecer as duas falas. O entrevistador, que é aquele que faz a pergunta, o entrevistado, que é aquele que responde. E um detalhe, a entrevista não é só pergunta e resposta. O entrevistador tem que dar liberdade para o entrevistado ponderar sobre o assunto, arrazoar sobre o assunto e discorrer sobre o assunto de uma forma geral. Faz uma pergunta como se estivesse puxando um assunto e deixa a pessoa então falar como ela se sente, como é que ela vê as coisas, tá? Linguagem dialógica e oral. Então o que acontece na entrevista muitas vezes tem uma linguagem dialógica, tem que ter um diálogo, tem que ter uma troca de informações. De repente o entrevistador está fazendo uma pergunta, mas ele mesmo ajuda o entrevistado a responder essa pergunta, fazendo uma colocação aqui, outra ali, entendeu? E tudo é oral. Ou seja, você vai encontrar nesse texto marcas de oralidade. O que são marcas de oralidade? São aqueles textos que quando você lê parece que a pessoa está falando. Quando tem às vezes alguns errinhos, como quando a gente fala, porque ninguém fala como escreve, ninguém escreve como fala. A linguagem falada é de um jeito, a linguagem escrita é de outro jeito, tá? Então há sempre alguma informalidade nesse texto, tem que ter. E é uma das características desse tipo de texto, tá? Marcas do discurso direto e da subjetividade. O discurso direto é quando você apresenta a fala de alguém e deixa a pessoa falar. O indireto é quando você fala tudo, você fala pela pessoa. Por exemplo, no discurso direto, eu posso dizer assim: o meu pai disse, menino, hoje é dia de corrigir a sua atividade. Isso é um discurso direto. No discurso indireto, eu diria assim: meu pai disse que hoje era dia de corrigir as atividades. Entenderam a diferença? Agora, a subjetividade, quando você fala do que lhe é próprio, do que é seu, das suas visões pessoais, da sua maneira de encarar o mundo, você é subjetivo. E mescla as linguagens formal e informal, que é aquilo que eu disse. Tem marca de oralidade, então tem linguagem informal, mas também tem a formalidade. Você procura escrever tudo certinho. Em alguns momentos você imita a fala, escrevendo algumas coisas como se estivesse falando, ok? A segunda atividade, levando em consideração as características do texto narrativo, que são sequência de enredo, personagens, tempo, espaço e foco narrativo. A tarefa é: crie um texto sobre alguma aventura ou viagem de sua família, ou mesmo um fato marcante que vale a pena ser relembrado, e insira nele
O que? As características do texto narrativo, que são as que eu citei anteriormente. Sequência de enredo, personagens, tempo, espaço e foco narrativo. O que é a sequência de enredo? É aquela sequência de fatos ou acontecimentos que vai criando a história, vai criando um enredo. Tem que ter uma certa lógica. Personagens são os seres que vivem a história. Tempo é aquele intervalo em que a história acontece. Pode ser de segundos, de minutos ou até de anos, ou até séculos. Espaço é o espaço geográfico, o lugar onde acontece a história. Foco narrativo. O foco narrativo é aquele argumento que determina se a história é contada em primeira ou em terceira pessoa. Quando o foco narrativo é em primeira pessoa, quem conta a história também é um personagem e está dentro da história. Quando o foco narrativo é em terceira pessoa, então quem conta a história não é personagem, apenas observa de longe o que acontece e conta para as demais pessoas o que aconteceu. Então tem as características do texto narrativo, tem o discurso direto, que é aquela troca de falas, né, entre personagem e narrador, e tem a descrição das personagens e dos lugares. Então, de alguma forma, esse texto ele vai ter uma característica de texto descritivo, quando você faz uma descrição. Não é exatamente um texto descritivo, mas tem essa característica porque você vai observar que as histórias do período romântico brasileiro, elas têm essa característica descritiva. Eram descritos os lugares, as pessoas e tudo mais. Bom, o trabalho de vocês é esse aí. Boa sorte.